A história da Casa Guilherme de Almeida é única em São Paulo. Primeiro porque é o único museu que abriga, que conserva o acervo de um escritor. E nasce, em grande parte, porque o próprio Guilherme deveria antever essa possibilidade de transformar a sua residência num centro de cultura ligado à literatura. Então, me parece que ele preparou, de certa maneira, o terreno, né, garantindo, no seu tempo, a preservação da memória dos objetos, né, que ele recolheu durante toda a sua vida, junto com a Baby de Almeida, sua esposa. Um dos poucos museus casa com essa característica que é tão peculiar a ela, que no caso, assim, não foi preservado só a casa, como Casa das Rosas, a Casa de Dona Yaya, que existe a casa preservada, só que os objetos já não existem mais. Aqui, no caso, os objetos que eram do Guilherme, que contam também a memória dele, estão aqui, intactos. O objeto ele se torna vivo como parte de memória se ele tem uma função. Então, assim, no caso, os objetos que estão aqui na casa, eles não têm mais a função de serem de uso doméstico, mas têm a função de preservarem a memória. Eles falam por si, eles contam a história da casa também. Então, você vai encontrar, por exemplo, tem um vidro de perfume, que de repente você vai localizar uma crônica que o vidro de perfume é um desenho que o Guilherme desenhava sobre esse vidro de perfume. Ele também tinha essa relação com os objetos, porque ele escrevia sobre os objetos. Então, assim, a casa está carregada realmente de memória, de histórias. Há uma diferença muito grande entre uma coleção de arte que esteja abrigada num museu, que é um espaço que incorpora diferentes acervos, né? E este acervo que no seu próprio local de origem, no sentido de que a sua existência está ligada a uma biografia, né? A uma vida, as relações que eles estabelecem entre si dão uma outra dimensão de consciência, de percepção histórica, de percepção estética, que é muito diversa daquela que um museu comum propiciaria. Então, além das obras e do acervo que está na casa, há relação entre os elementos, que são todos ligados a uma vida intensa. Não é? Então, assim, a importância é uma memória viva. O Guilherme sempre foi assim, muito bem relacionado com as pessoas. Então, aqui no caso, nessa casa, aconteciam sempre assim, festas de aniversário, as pessoas vinham, visitavam. Então, assim, quem frequentava aqui na casa? Vinha Titilo Matarazzo, Yolanda Penteado, Israel Dias Novais, o Paulo Bonfim vinha aqui na casa, que poeta conhecido, que é o príncipe dos poetas hoje em dia, porque aqui eles chamavam assim, era meio que um chalé, porque a casa não é uma casa grandiosa, é uma casa conchegante, diferente, num palacete de uma Ema Clabin, que também tinha toda essa frequência. Mas aqui era uma coisa que as pessoas gostavam pela simplicidade. Acontecia uma recepção lá embaixo, com aquelas mulheres com laquê, vestido rodado, década de 50, um amigo mais chegado ou outro, vamos tomar um uísque lá em cima e conversar de literatura, que era acho que um dos assuntos prediletos. E aí um ou outro subia, né, porque como aquele lugar não pode ter muita gente, e acontecia-se essa conversa lá em cima, né, sempre regado a um bom uísque. Ele gostava de beber uísque White Horse, tá cheio de cavalinho daqueles que era como se fosse a etiqueta desse uísque. Então para esses amigos mais chegados, realmente a mansarda era um lugar especial, onde ele levava as pessoas especiais para conversar. Porque não comporta, realmente assim, é um lugar que não comporta muitas pessoas. Mas as reuniões em si eram na sala de visita, né, na cozinha, não, porque senão as pessoas não circulavam pela cozinha. A casa tem como prioridade a preservação do patrimônio, né, que é feito de quadros dos modernistas, que eram amigos do Guilherme. A maior parte ali das obras da casa são obras que lhe foram dadas pelos amigos. Né? Temos Tarsila, temos Lazar Segal, temos de Cavalcante, várias obras de Cavalcante, pessoas muito próximas do Guilherme. E além das obras de arte,
o arquivo, né, do Guilherme, a documentação que temos, que é um documento de época riquíssimo, além dos móveis e objetos, né, fazemos periodicamente pintura, reforma, manutenção, isso faz parte das nossas obrigações. Quanto ao acervo, o mesmo. Então há um processo de higienização que é cotidiano, os livros são higienizados e restaurados, nós temos muitos livros para restaurar, a biblioteca é cerca de 5.500 volumes originais do Guilherme, mais os agregados. Nós temos uma técnica contratada para isso, que tem uma atividade cotidiana de higienização e de restauro aos poucos dos volumes. Trabalho para anos. Eu adoro essa casa, assim, adoro descobrir, cada dia eu estou descobrindo coisas novas aqui e passar isso adiante. Porque não adianta eu fazer, achar as coisas, descobrir as coisas no meio entre tantas e guardar isso. Eu acho que assim, da mesma maneira que eu estou passando isso para você, das poucas coisas que eu sei, eu acho que isso vai adiante.